você. A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Escuta, mas neste momento que Deus sempre cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e posso acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa, Ele se mantém fiel a mim. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Nós não merecemos, mas Ele continua sendo fiel a nós. Aleluia. Neste momento. Acho que vai. Ver, entrar ao vivo. Pensa, reconhece o dono da promessa, Ele se mantém fiel a mim. Te convidei, Ná. Vai dar certo. Promessa, Ele se mantém. Aê! Tá me ouvindo? O Instagram dá uns bugs, tem hora. Você tá me ouvindo? Perfeito. Eu só não tô te vendo. Tá me vendo? Não. Entre e sai de novo, então. Às vezes acontece isso mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem entrar e Eu, sair de novo, às vezes é o bug do Instagram. eu vou tentar sair de novo e Eu entrar. vou te mandar o convite. Tá. Boa noite, Marcos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, boa noite, boa noite. Tema muito importante hoje na nossa live, tanto para homens quanto para as mulheres, hein? Sobre maternidade. Maternidade. Para você que não é mãe, para você que é tia, para você que é pai, para entrar na junção de ajudar aí a sua esposa, a sua irmã, a sua tia. Vamos ver se vai. Boa noite, boa noite. Nós uma promessa na mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Deu certo, Ná? Agora foi. Agora foi. Vamos esperar um pouquinho, porque da outra vez eu caí, mas aí depois eu tava te vendo. Ah, então espera um pouquinho, então, atualizar aí. Vamos esperar para atualizar. Também você tá me ouvindo bem? Tudo bem? Oh, perfeitamente. Meu Então Deus, tá bom. perfeitamente, perfeitamente. Ah, Perfeitamente. que alegria estar com você aqui hoje, viu? Ai, prazer todo meu. Que isso? Prazer todo meu. Eu ainda não tô Choveu te muito vendo. aí em Rio Preto? Choveu muito em Rio Preto? Ah, choveu um pouco, sim, mas aliviou o Choveu. calor, né? Aqui também, mas ainda tá quente aqui, Nayara. Nossa, meu Deus do céu, ainda tá bem quentinho aqui ainda. Nem fala, que também já tô com o ar-condicionado ligado aqui.
Duas, então, duas. Meu Deus do céu. E aí, Mas tá tudo bem. como é que tá? Tá me vendo? Não, não tô te vendo ainda, mas vamos que vamos. Tá tudo Vambora. bem. Vambora, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vamos lá, né? Não, é um prazer, viu? Obrigado pelo convite de estar aqui hoje com você. Eu sei que Deus tem grandes coisas, né, para falar através das nossas vidas aqui nessa noite. Muito obrigada, viu? Imagina, um prazer ter você aqui, ter você comigo aqui, na verdade, somando aí para o conhecimento, para o reino, né? Para essas Sim, mulheres aí, para a gente estar cada vez exatamente. mais, né, nesse exército aí, Exatamente. na comunidade, nesse exército aí, que realmente o Senhor venha nos capacitar e nos dar sabedoria. Boa noite, pessoal. Boa noite que está Amém. entrando. Boa noite, boa noite. Chama uma amiga, gente, chama o marido, chama as tias, chama aí todo mundo para vir conversar com nós sobre maternidade. Tema muito pertinente aí nos dias atuais. E, e que assunto, né? E que tema importante, não só para o Dia das Mulheres, né? Mas para o nosso dia a dia, né, Ná? Que é muitas vezes uma incógnita, né? Exatamente, meu Deus, são muitos. Eu falo assim que são muitas tarefas, né, para nós mulheres que Sim, somos mães, né, para a sim, gente administrar, muitos departamentos para nós administrar. É o departamento de ser mãe, é o departamento de ser esposa, é o departamento de ser dona de casa, de trabalhar sim. fora, de cuidar do corpo, cuidar do espírito e ainda ter que namorar com o marido. Uau! É muito desafio, né? Muito desafio, então fala assim, se a gente não se autoconhecer, a gente surta, não consegue. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos começar a se apresentar aqui essa noite, né? Para Vai, quem está aqui vai com a lá. gente. De apresentar, Nath. Então, tá bom. Eu sou Nayara Machado, eu sou psicanalista clínica, formada pelo Instituto Fazendo a Diferença. Se formamos juntas, né, Má? E eu É. gosto muito de contar para as pessoas como eu te conheci, Verdade! né? E você que está aqui, você não está aqui por um acaso, né? Você está aqui É, por um propósito. E eu e a Natália, a gente, né, fazemos parte do mesmo instituto e a gente ouvindo live. E aí um dia ela mandou uma mensagem, né? E aí a verdade. gente se conectou, né? E eu até falei para meu esposo esses dias, parece que eu conheço a Natália faz muitos anos. Como nós estamos no mesmo propósito, né? A gente se deu tão bem, mas pessoal, a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente vai se conhecer pessoalmente, né, Ná? Ainda não, né, Nath? Mas logo, logo Deus vai preparar esse encontro aí para nós. Vai se preparar esse encontro, em nome de Jesus. Porque a gente não mora tão longe também uma da outra, né? São só 100 km. Exatamente, a gente mora pertinho. E é isso, né? Eu já estou em especialização em criança e adolescente. E aí fala um pouquinho, né, da sua formação, da sua especialização. Que legal, né? Criança e adolescente é um desafio, né? É assim, você fala que tem que ter um chamado para isso mesmo. Por enquanto, não é o meu chamado criança e adolescente. Boa noite, boa noite. Por mais que eu tenha dois adolescentes aqui em casa, né, de 13 anos, mas eu acho que não é o meu chamado, não. Mas vamos lá. Meu nome é Natália Buzinari, para quem não me conhece, né? Também sou psicanalista clínica, sexóloga do Instituto Fazendo a Diferença, né? Ângela Cirino. Especialização, então, sexualidade, transtorno de personalidade, agora estamos rumo ao doutorado aí, né? Estamos entrando no segundo semestre do doutorado e vamos seguir em frente, que essa é uma área que a gente nunca para de estudar. Nunca Nunca para de estudar, nunca para. Então, assim, eu te admiro muito por gostar dessa área infantil, porque não é para todo mundo. Porque eu sempre costumo falar, às vezes, às mães, às vezes às avós, né, que eu atendo, falo, você atende criança? Eu falo, a gente tenta uma vez. Se ele for com a minha cara e der certo, a gente continua. Se não, não tem como, né, Nath? não tem como. Precisa ter essa empatia, né? Para que eles peguem a confiança, né, no nosso trabalho, para que eles consigam nos ver com os outros olhos, né? Porque senão eles nos veem como assim, é a tia que vai contar tudo que eu faço de errado para minha mãe, né? Exatamente, isso mesmo. A fofoqueira que vai levar pra minha mãe. Que vai dar tudo para minha mãe. Então, é um desafio, né, Ná? Mas, assim, a gente também trabalha bastante com mães, que é muito importante, né? A gente ter esse autoconhecimento para que os ciclos não se repitam, né? E a gente se Exatamente. conhecendo, a gente se curando
a gente para, né, de repetir todos os ciclos que vieram lá das nossas mães e tudo mais, né? Mas Exatamente. vamos lá, então, Ana, conta aí, vamos contar aí um pouco da nossa experiência como mãe, né? A Natália é E mãe de gêmeos, gente, olha que desafio. sou mãe de gêmeos, gente. Descobri a gravidez, descobri minha gravidez uma bênção. E quando descobri que estava grávida de gêmeos, tive duas alegrias, né? E um susto ao mesmo tempo também. Duas alegrias, é isso aí. É, porque assim, né? Não esperava nem estar grávida, né? Porque não era, a gente não planejava essa gravidez para aquele ano. Na verdade, o ano que as crianças nasceram, 2010, era o ano que eu gostaria de engravidar. Porém, Sim, né? Não foram filhos planejados por nós, mas foram filhos planejados por Deus, né? Que amém. Deus sabe, Deus soube a hora certa de mandar eles para mim. E depois, quando eles tinham de 3 a 4 anos, eu já tive um diagnóstico de endometriose e tive que fazer a retirada do meu útero. Então, Deus sabe de todas as coisas. Sim. Ele não atrasa, né? Não, ele vem no Não, tempo certo, no dia certo, no momento certo. não atrasa nada, né? A gente que não sabe nada, né? A gente Exatamente, acha que está no exatamente. Isso não controle, está atrasa no nada. controle de todas as coisas, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Então, na verdade, foi muito desafiador para mim ser mãe de primeira viagem, de gêmeos ainda, um casal, mas eu falo que com a graça e com a sabedoria foi fácil? Não, não foi fácil. Se eu tivesse metade do conhecimento que eu tenho hoje, creio que seria mais suave, né? Mas, É, porém, muito tudo é um mais leve, processo, né? né? Mais leve, exatamente. Mais leve, menos surto, menos gritaria. Então, acho que é isso. Então, por isso que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Mas glória a Deus Sim. que são filhos abençoados, filhos aí com muita saúde, graças a Deus, né? E graças a Deus eu sempre tive um marido, né? Tenho um marido que realmente dividiu o fardo comigo. Porque tem que dividir o fardo, dois não tem como não. Tão importante, né? Esse auxílio, esse ajuda, né? Esse apoio mesmo, né? Gente, Esse apoio, que é muito importante. exatamente. Conta um E pouco a, da sua gravidez, como é que foi a gravidez aí? e a minha experiência, assim, no começo não foi muito boa, né? Depois de 8 anos tentando, a gente teve o Murilo, mas nesses 8 anos de tentativas eu tive 2 abortos. E um filho que veio a óbito um dia depois, né? E aí, nesses 8 anos de espera, nesses 8 anos de perdas, eu sempre falava para Deus assim: ah, isso não é para mim, maternidade não é para mim, eu não vou saber ser mãe, né? Eu sempre ficava me questionando Deus mesmo, né? A gente tem esse hábito de questionar Deus, os porquês, mas como a gente falou aí no seu caso, né? Deus não atrasa, Deus não faz nada, né? E olhando para trás da experiência que eu tenho hoje, né, eu sei que Deus me deu no dia certo, no momento Ah certo, lá, também. me preparou, né, para receber, né? O Murilo hoje, ele tem 4 anos, ele é uma preciosidade, é um presente de Deus. Eu agradeço a Deus por ter me exigido esperar e ter toda essa experiência, né? E se ele tivesse me permitido ser mãe do Heitor, não seria a mãe que eu sou hoje para o Murilo, né? Minhas falhas seriam muito maiores, as minhas, né? Os meus ciclos repetindo seriam muito maiores, né? Então, assim foi a vontade de Deus, mas aí a gente trouxe muito aprendizado dessas perdas, né? Que não foram fáceis, mas superadas, com a glória de Deus. Graças a Deus. Foi quantas perdas na uma? Duas. Foram 2 abortos e Dois um abortos. falecimento. Meu filho veio a óbito, um dia depois. Um dia Gente, depois. um dia Mas, depois. assim, um dia depois. Mas foi tanto aprendizado, sabe? Não foi tanto aprendizado, me amadureceu como pessoa, como mãe, como ser humano. Eu sou muito grata, sabe? Sempre que eu olho para trás, eu falo, né? Filho, obrigada, porque você veio, fez o seu papel aqui, né? De me ensinar, de me dar lições de vida, de me transformar na pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata pela vida dele. Foram momentos foi muito curto, né? Mas foi muito precioso. Sim, sim. E como é importante a gente reconhecer, né, no processo aí o Sim, crescimento, né? Não deixar isso nos paralisar, né? Porque assim como eu e você, a gente tinha tudo para entrar numa depressão pós-parto, sim, né? Você sim, por ter perdido esse bebê, né? E sim. eu por ter tido gêmeos pela sobrecarga, Exatamente. né?
Porque a gente sempre tem essa espera, né, Nan? Que nem a gente falou, né? A gente falou das nossas experiências profissionais, a gente falou das nossas buscas, das nossas especializações. Mas quem aqui, né, leu um livro antes sobre maternidade? Quem aqui estudou a fundo sobre a maternidade, né? Quando quis ser mãe, não é? A gente comete esse erro, né? Então, como qualquer outra área, a maternidade ela precisa ser estudada, ela precisa ter esse conhecimento, né, para a gente ser mãe, para que os erros não cometam muito, né? Eu lembro que o máximo que eu fui buscar, nem sobre os partos eu fui buscar na época, né? O máximo que eu fui buscar foi o significado do nome. Só. Então, se Olha só. parou por aí, né? Foi, o máximo foi isso. E hoje eu olho, né, e vejo, pelo conhecimento que eu tenho hoje, a necessidade de buscar, né, a necessidade de buscar ajuda. E depois das minhas perdas, né, eu relutei muito em buscar ajuda, sabe? E se eu tivesse buscado ajuda, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o pós-nascimento do Murilo teria sido muito mais leve para mim, né? Mas a gente reluta muito por ajuda, a gente briga muito com isso, né? Não preciso de ajuda, não, eu não tô em depressão. E a gente acha que é pra gente fraca, pra gente estar doente, mas buscar ajuda, fazer terapia é um ato de coragem. Então, se você que é mãe ou que você que está gestante, não relute em buscar ajuda, né? Nós estamos aqui hoje para acender uma luz em você, que você tenha coragem de buscar ajuda. Exatamente, né? Aproveitar o gancho aí do mês da mulher, aproveita a mulher. Se todo mundo Exatamente. diz que o carnaval, o ano só começa Mas depois do depois carnaval, eu não começou, creio né? eu não creio nessa crença, mas para quem crê, começou. Então não há mais tempo a perder, Começou. não, né? Porque já se passaram 2 meses, né? Quase, já vai acabar fevereiro. Então já se passaram 2 meses e a pergunta é, de tudo que você prometeu em janeiro, o que você, mulher, cumpriu até agora? Né? Exatamente. O que você, mulher, cumpriu para você dentro da maternidade, cumpriu para você aí dentro da sua casa, como mulher, Sim, o que você precisa sair, né? Qual zona de conforto você está preso para viver o sim. extraordinário que Deus tem para nossa vida? Exatamente. Nós fazemos planos, né, Mara? É muito lindo, né? A gente faz o caderninho dos sonhos, a gente faz os nossos planos, mas e qual é o meu mover, né? Qual é o meu movimento? O que eu estou me movimentando, né? Estou movimentando em direção aos meus sonhos? Estou movimentando com base no que eu tracei para 2024? Porque senão eles vão ficar simplesmente no papel, né? E os nossos medos, né, vão nos paralisar e nós não vamos sair da nossa zona de conforto, né? A Exatamente, gente exatamente, né? Pode falar. pode falar, né? Pode falar. Não, eu falo assim, ó, que para nós que somos mães, como é importante a gente buscar para saber sobre a educação dos filhos, né? Para Sim, saber conhecer exatamente o porquê um é tão diferente do outro, a personalidade, o jeito, né? O tempo que cada um precisa para se recompor aí, às vezes, de um impasse aí entre nós, mães e filhos, ou entre eles mesmos, os irmãos, escola, né? Alguns vão conseguir administrar, né? O sanguíneo aí, ele consegue se repor muito rápido, né? Eu sou sanguínea, então eu posso falar disso. Eu brigo, daqui a pouco tá tudo bem, né? Mas quem não é, né? Quem é um melancólico, quem tem um filho melancólico, fala assim, quão importante é, né? Os meninos, às vezes, se tiver um menino melancólico, o pai vai falar, se não tiver tão conhecimento, ah lá, florzinha, mulherzinha. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer os nossos filhos e o temperamento deles, né, Nath? o fraco, né? E aí os rótulos vêm, e nisso vem os traumas, né? Isso vem os medos, isso vem as culpas, isso vem a rejeição, o sentimento de não pertencimento, né? Exato. E todos nós queremos o quê? Se sentir pertencentes ao nosso núcleo familiar, né? E nós se importamos muito, né? Quando a gente tá grávida, né? Os 9 meses a gente se preocupa com o quê? Ah, com a fralda, ah, com a pomada, ah, com o quartinho, com a decoração do quarto, com o berço, com o bebê conforto. Só que a gente não se preocupa com o ambiente ao qual vai ser inserida essa criança, né? Qual é o ambiente que essa criança vai ser inserida? Isso é muito importante a gente pensar e se preocupar com esse ambiente. Essa criança tem que ser inserida num ambiente sadio, não só um ambiente com uma decoração linda, com um quarto bonito, com um berço confortável, né? Esse acolhimento, ele é muito importante. E as crianças dão sinais, né, do que como elas são, né? Aqui em casa eu Sim. sou totalmente sanguínea. Olha lá, você também é sanguínea, né? O filho é melancólico, né? Ele só tem Ah, 4 anos, então
ele tem traços de melancólico, né? Só que nisso a gente conhecendo o temperamento, como nossos filhos, né, são, né? A gente falou e deu eu para vocês, né, da importância desse ambiente que ele vai ser inserido, porque nós somos formados do nosso temperamento e da nossa no ambiente, né, que nós somos inseridos, né? Exatamente. Esse ambiente forma o nosso caráter, né? Os nossos princípios, os nossos valores. E se eu não conheço o temperamento, não conheço como, não presto atenção nos sinais que meu filho me dá, eu rótulo ele, né? Como meu filho tem traços, ele só tem 4 anos, isso pode mudar, mas ele tem 4 anos, ele tem muito traço de melancólico, então eu tenho que incentivar ele a sair da tela, eu tenho que incentivar ele a ser mais perdoador, eu tenho que ensinar ele a ir para um ambiente externo, né? A dividir o brinquedo, que o melancólico ele tem mais traços de egoísmo, né? Dificuldade de dividir as coisas. E nisso eu vou incentivando ele. Chega final de semana, é uma luta para sair de casa, né? Porque ele que prefere ficar em casa. Ele Exatamente. prefere ficar jogando videogame, né? E a gente sabe que isso não é tão saudável para eles, né? Para o desenvolvimento cognitivo, mental deles. Então aí a gente, quando a gente sabe, né? Quando a gente conhece a fundo os nossos filhos, a gente estimula, né? Essas deficiências, né? Que eles têm. E nisso eles vão se desenvolvendo. Porque você já imaginou, né? Tem traços melancólicos. Ele é muito dorminhoco, né? Muito dorminhoco. Então, o que eu faço? Eu pego e já falo para ele, por exemplo, sexta-feira, sábado de manhã, tem futebol 9 horas da manhã. Então, ele tem que tomar café às 8. Então, ele tem que acordar no máximo 10 para as 8, para 8 horas já tá tomando café. Então, na sexta-feira, eu já conhecendo o temperamento dele, já sabendo como ele é, na sexta-feira eu já o preparo para viver esse sábado. Filho, amanhã Exatamente. é dia do futebol. Filho, amanhã vamos dormir mais cedo. Filho, amanhã a mamãe vai te acordar mais cedo, né? Para não ser aquela luta no despertar. Então, eu já vou lá acordar ele cedo. Filho, vamos, deu a hora do futebol, né? Então, eu já preparei ele. Então, ele não vai ser pego de surpresa no outro dia. Olha a importância, né? Da gente conhecer a fundo os nossos filhos, né? Exatamente. E eu errei muito nisso. Eu errei nessa parte aí, quando eles eram menores. Foi por falta de conhecimento, Sim. né? E porque o meu menino, ele é totalmente melancólico. Totalmente melancólico. Você descreveu o meu filho. E a minha filha é totalmente sanguínea. Então, assim, o sanguíneo consegue fazer as coisas com agilidade, né? É pra Sim, agora. É. E o melancólico, ele requer um tempo maior de preparo aí, né? tempo melhor. É, Ele precisa de um tempo para levantar, precisa de um tempo para escovar o dente, para se trocar, então requer um tempo maior. E eu falo assim que nessa parte eu errei muito, porque na minha cabeça, inocente de mãe, eu queria que os dois ficassem prontos ao mesmo tempo. Principalmente na fase escolar, que eu trabalhava é fora. que a gente tem Então, o hábito de tratar iguais, né, Não? Mas a gente iguais, não pode tratar iguais. exato, não pode estar iguais. E eu falava assim, ai, pensava, nossa, um consegue, outro não, né? Até É. que eu fui entender, né? Até que assim, né? Com o tempo quebrando a cabeça, eu entendi, né? Mas agora, com o conhecimento, a gente tem clareza do conhecimento. Boa noite, Sim, Keila. Deus abençoe. Boa noite, Keila. E com o conhecimento, a gente tem mais clareza agora, né? E saber aonde eu errei. Porque eu errei como mãe. exatamente. Eu errei, eu já Sim. tenho. Sim, errei vários pontos como mãe. Então, hoje, assim, vamos errar ainda, né, Ná? Não tem como, né? Não, né? Deus não quer que nós somos mães perfeitas, né? Não, Tem mas Deus espera gente. que nós sejamos mães que estejam com o coração aberto para se aperfeiçoar todos os dias, né? Em Exatamente. buscar conhecimento todos os dias, né? Nós não somos perfeitos, nós não vamos ser, né? Mas nós estamos na luta de buscar mais conhecimento, né? De se aprimorar. E você disse isso, né? Da gente errar com os nossos filhos, né? Nós vamos errar. Mas é tão importante, desde pequeno, né? Agora que você que está aí, né, nos ouvindo, ensinar para eles também o perdão. Mostrar para eles as nossas fraquezas, né? Aqui em casa a gente tem um hábito de lidar com o Murilo com muita verdade, muita verdade. Desde quando ele era muito pequenininho, assim, desde quando ele era bebê, que ia dar vacina, a gente já falava. E aí, quando ele começou a entender mais, a falar, a se expressar, ele falava assim: mas vai doer, vai doer. Mas
é pro seu bem, é para você não ficar doente, né? Então, sempre falar a verdade, né? A gente, quando eu não tô bem, quando ele me vê chorando, a gente pensa assim, o melhor para eles é esconder, é chorar escondida. Lógico que a gente não vai pegar e jogar neles, né? Transferir para eles todos os nossos sentimentos, mas também expor para eles que nós temos fraquezas, também expor para eles que tem dia que não vai, que a gente vai estar mal, que a gente vai estar chorando, né? E foi tão bonito domingo, né? Uhum. Que a gente estava na igreja e a gente estava orando e eu comecei a chorar, que Deus tinha tocado muito no meu coração. Aí ele foi lá, abriu minha bolsa, pegou um lenço de umedecido e falou: Mãe, tá tudo bem, enxuga suas lágrimas. Que bonitinho, que Então é muito gracinha. importante a gente mostrar as nossas fraquezas e quando erramos, e nós vamos errar, né, Nana? Pedir perdão, Vamos tentar. Pedir perdão. olhar nos olhos dos Isso é nossos uma coisa filhos e pedir que perdão. faz parte da minha rotina. Cada erro é um perdão hoje. É, Porque a gente entende que a palavra perdão ela cicatriza, né? A ferida aí sim. que foi aberta. Sim, sim, sim. E mostra para eles, né, que nós estamos de coração aberto para aprender também com eles, né? E que eles tenham liberdade de falar também dos erros dele, né? Porque a gente espera que só lá na adolescência eles contem tudo para nós. Mas precisa ter uma preparação para chegar até lá, né? Então, quanto antes a gente começar a preparar para que essa confiança, essa conexão, ela exista, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, né? Exatamente, né? A maior dificuldade hoje quando eu atendo mulheres com crianças pequenas ou adolescentes, é a dificuldade em se impor, né? Às vezes na educação, do falar não, porque Uhum, acha, porque trabalha fora um dia todo e tem que falar sim para todas as coisas, tentando suprir aquele tempo que ela não está em casa, né? sim, Ou com um sim, ou com coisas materiais. sim. E isso aí é totalmente errado, né, Ana? Ai, nossa, como isso, né, nos traz muita culpa, né, Ná? Mas eu gosto muito dessa frase que acho que eu li para você aqui no começo, né? Até trouxe ela aqui, né? Os ciclos vão se repetir até que a lição seja aprendida. O que não se cura se repete. Então, quanto é importante essa cura para eu não repetir? Que mãe que eu tô sendo hoje? A permissiva? Porque um dia eu tive uma educação totalmente rígida e aí hoje eu quero fazer diferente pro meu filho? Uma mãe procrastinadora, que sei o que tem para fazer, ai, mas hoje trabalhei demais, mãe, eu faço, né? Qual o tipo de mãe que eu tô sendo, né? Uma mãe totalmente possessiva, onde não deixa seus filhos evoluírem, não deixa seus filhos crescerem, né? Porque transferem os seus medos. Ou uma mãe totalmente punitiva, porque tá repetindo um ciclo, né? Então é importante Exatamente. o autoconhecimento, importante a cura, para que o ciclo se feche e para que nós sejamos a mãe que Deus tanto quer que nós sejamos nessa vida, né? Exatamente, exatamente. E através do conhecimento, através de buscar cura, porque se você não teve um exemplo de família, né, do sistema familiar, um sistema mais perto do exemplar, porque também não existe família perfeita, né? Então, Sim, assim, você precisa realmente procurar ajuda, procurar alguém que te ajude nesse processo de cura, para que você venha aí conseguir, né, se moldar de acordo com o coração de Deus para você e de acordo com a sua estrutura para com o seu filho. E não repetir ciclo, muito importante que a Ana falou, muito importante. E quantas vezes, né, hoje me autoanalisando, de 13 anos que eles têm, né, quantos ciclos eu repeti? Quantas coisas eu repeti que eu passei? E quantas coisas que eu tenho que lutar contra isso ainda hoje? Porque, assim, falar do outro é fácil, mas agora vamos falar de nós mesmos, sim, né? Quantas coisas a gente tem que lutar para não repetir com eles, pra lutar sim. para não repetir com eles. Exatamente. Porque aí a gente fica nesse ciclo, né? Esse é um ciclo viciante, né? Eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar minhas falhas, e aí a gente não pode colocar só a nossa culpa no passado, né? Então, se eu consigo enxergar, se eu consigo trazer à luz, né, esses erros, eu venho à cura e aí eu consigo ser uma mãe que consegue falar um não. Né? E quem não precisa de limite, né, Nana? Nós precisamos de limite, né? Até nós, né, precisamos de limite. Se a gente não tem limite, a gente come sem parar, Né? né? Eu, se não tem limite, eu como um bolo até ver o fim da forma. Meu Deus, se for de chocolate de cenoura, meu Deus do céu, né, Ná? E dizer não é um ato de amor também, né, Ná? Deus nos fala não, né?
E como você disse, né? Como é o nosso modelo, né? Não sei, acho que todos que estão aqui nos ouvindo sempre já ouviu isso, você também já vai ouvir, já deve ter ouvido isso, né? Ai, ser mãe não tem uma receita de bolo. Será mesmo que não tem uma receita de bolo? Será mesmo que nós não temos um modelo a seguir, né? Nós temos o modelo parental de Jesus, né? É, ele nos trata com tanto amor, né? Deus nos Meu educa com Deus. tanto amor. Mas ele nos conhece. Olha a importância de nos conhecer, de conhecer os nossos filhos, né? Ele nos conhece, ele sabe das nossas limitações, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe até onde a gente consegue ir, onde a gente não consegue ir, mas ele está ali, ele não nos abandona. Ele não nos Exatamente. rejeita, ele nos acolhe. E ele diz assim na sua palavra: vem a mim. Ele não fala para você, ele fala o quê? Vem a mim do jeito que você tá. Ele não fala para você catar todas as suas coisas, seus bens materiais, o bebê conforto, as coisas lindas, maravilhosas. Ele fala: não, venha do jeito que você tá mesmo. Então ele nos acolhe, ele nos aceita do jeito que nós somos. Assim, nós precisamos acolher e ter esse norte, né, esse ensinamento de Jesus para com as nossas vidas, para que a gente aceite os nossos filhos como eles são, com os seus defeitos, com as suas limitações, mas que a gente possa pegar na mão, como Jesus pega na nossa mão, perdoar, né, e falar: filho, vamos, estou contigo, não te abandonarei, não te rejeitarei, né? Exatamente, né? E se nessa estrada da vida você tiver que liberar auto perdão para você, procure aí ajuda para você se auto-perdoar nesse processo, para você conseguir aí ser uma mãe cada vez melhor, né? A gente está no processo também e a gente precisa da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus. A Sim, gente aprende tanto com Jesus, né? A gente aprende tanto, um homem calmo, sábio, que se exaltava na hora certa, né? Que realmente não queria aparecer em nada. Na verdade, os milagres eram só para glorificar o nome dele, porque sim, quanto mais, o que ele falava, né? Não conte para ninguém. exatamente. Não conte para Ah, ninguém, né? não fale com ninguém, né? Então, né? Então, assim, né? A gente realmente precisa dessa graça, a gente precisa dessa misericórdia dele, mas a gente precisa procurar ajuda terrena, né? Porque Deus capacita os homens aqui na Terra, capacita Sim, nós mulheres aqui na Terra, né? Cada um na sua profissão. Então, assim, nós mulheres, e eu vou falar por mim agora, antigamente, eu achava que terapia é só pra louco também, viu? Eu entendo quantos clientes falam pra mim. Eu super entendo. Até que um dia, até que um dia eu estava com uma dor de estômago que nada resolvia. Nada, nada. E eu com muito medo de fazer endoscopia, falei assim, aí o clínico falou para mim assim, vai na terapia, porque deve ser tudo uhum, psicológico, tá aí, pronto. Na primeira sessão, meu problema estava resolvido. Eu entendi, ó, na primeira sim, sessão, eu entendi o gatilho da minha gastrite nervosa, entendeu? exatamente. O quão é importante, né, a gente se permitir viver o processo, né? A gente está na dor e não quer passar no processo, com Exato. medo da dor do processo, mas eu já estou na dor. Eu já Exatamente. estou no sofrimento, né? Então, por que permanecer, né, no sofrimento, né? Vamos ver o processo. E muitas vezes a gente está nesse ciclo vicioso porque nós estamos ali dentro, nós não conseguimos visualizar. E quando eu peço ajuda, que um outro me acolhe, que um outro me abraça, olha para o meu problema, ele consegue me trazer à luz o que eu não consigo enxergar. Exatamente. Exatamente, exatamente. A Keila tá falando aqui, ó. Precisamos ajustar. Keila é psicanalista, colega, e também nossa do Instituto Fazendo Diferença. Precisamos de ajustar sempre. Mãe de 2 filhos, um pré-adolescente de 13 e uma menina de 8 anos. Desafiador, hein, Keila? Já está numa pré-adolescência aí, né? Nossa, é Mas totalmente desafiador. é totalmente desafiador. É É totalmente porque a gente encontrar um equilíbrio, né? Não, um equilíbrio, né? exatamente, exatamente. Ok, Keila, mas creio que o curso está ajudando muito você, né? Como assim, também nos ajuda diariamente, né? Eu falo que tem coisas que eu tenho até vontade de devolver o dinheiro para o cliente, de tanto que os tapas na cara que eu levo no meio da sessão. É que Verdade, é Nayara. uma troca, Verdade. né, Ná? Que a gente aprende, né? Com as Meu histórias, Deus, a gente meu Deus do aprende, céu, né? gente.
E aí a gente fala assim, muitas vezes o cliente está me contando toda a história dele, e eu só falo assim, obrigada por compartilhar a sua história, porque eu achava, né, muitas vezes, aí eu olho para mim e falo assim, nossa, pensava que o meu era difícil de suportar, né? E aí a pessoa está lá numa dor, né, carregando um peso, e quando a gente divide isso, fica mais leve, e a gente aprende, mas para o paciente fica muito mais leve, né? Exatamente, sabe? Lá eu tive uma experiência com atendimento que é algo que eu nunca vou esquecer que aconteceu comigo. Como eu era CLT, Uhum, eu trabalhava no posto de saúde, eu trabalhava no posto de saúde local aqui da minha cidade, então eu trabalhava sim. das 7 às Uhum, 5 e é, depois das 5 eu fazia os atendimentos. sim, E puxava até 9h30, 10 horas, dava para atender 3, né? Mais ou menos sim. de 3 aí dava para atender. E eu lembro que um dia uma mulher veio aqui no meu consultório e falou, né? Vivi, tá no quarto casamento, não se encontra, culpa, necessidade de aprovação, tudo pelo contexto familiar, né? Totalmente desregrado. Sim. E ela falou assim: minha mãe sempre me deu tudo. Me deu o colégio particular, me deu as melhores roupas, me deu tudo. Só pena que ela não estava lá. Ela falou, pena que ela não estava lá. Porque ela trabalhava de manhã, à tarde e à noite, né? Professora, dava aula nos 3 períodos para poder pagar aí, né? A escola particular, as melhores roupas, né? E Olha aquele o dia Deus falou, sentimento de abandono, né, olha Nana? Sentimento isso. de abandono, de rejeição. Naquele dia Deus falou muito forte comigo. Falou assim, todo... Você tá renunciando à sua casa. Você tá renunciando aos seus filhos, principalmente. Porque eu ia dormir 10, 11, acabava morta, né, Ná? Queria só dormir, né? Tomar um banho e dormir. Nem comer precisava. E aí, Exatamente. 7 horas, eu tinha que picar cartão no posto de novo. E era 2 horas de almoço e vinha e até chegar aqui, até voltar. Então, não valia a pena, entendeu? Aquele atendimento, aquele dia, aquela noite. Eu falo até hoje pro meu marido. Eu precisava devolver o dinheiro para aquela mulher. Eu fui mais tratado que ela aquela noite. Você vê, né? Te trouxe à luz algo que você estava tão no automático que você não conseguia enxergar, né? Totalmente no Que você não. automático, Ná. Totalmente no Exatamente, no automático. automático. E sabe, né, que essa conexão, sabe, que a gente precisa tanto criar com os nossos filhos, a gente muitas vezes espera para buscar ela lá na frente. Mas a gente entende, a gente sabe da necessidade dessa conexão, ela ser iniciada lá na gestação, né? Esse acolhimento, esse sentimento de pertencimento que todos nós precisamos e sentimos, né? O que a sua paciente não teve, ela só Exato. teve bens materiais, ela não teve esse acolhimento, ela não teve essa conexão com os pais. Isso é gerado lá no ventre, né? A gente precisa ir conversando, a gente precisa ir falando, a gente precisa apresentar esse mundo externo já para os nossos filhos. Não deixar para falar lá na frente, não deixar para falar para ele na hora que ele levou o susto e caiu no mundo, né? Exatamente. E aí, tipo, meio que caiu de paraquedas, sabe? E aí eu gosto muito de dar o exemplo para meus pacientes para que isso entenda muito essa, que as pessoas não acham que isso é necessário, né? E aí eu trago um exemplo na que fica muito claro para eles, né? O seu primeiro emprego. Como foi o seu primeiro emprego? Como é o primeiro dia, né, no trabalho? A gente se sente perdido, eu não sei onde liga o computador, eu não sei onde acende a luz, eu não sei onde bate o ponto, eu não sei onde eu vou almoçar, eu não sei se realmente 6 horas eu posso levantar e ir embora, não sei se, não é? Eu não sei de nada, eu sinto totalmente perdido. E assim é uma criança quando vem também, né? Quando ela vem, a gente, né, ela não sabe de nada, ela não sabe onde é o quarto dela, ela não sabe quem é a avó, muitas vezes ela nem escutou a voz dos avós. Ah, muitas vezes depende do pai, se o pai não é muito presente, nunca nem escutou a voz do pai. Então, tudo para ele é muito novo. Então, essa conexão, essa ligação muito forte que a gente precisa ter com os nossos filhos, ela precisa que a gente tenha esse conhecimento, que ele precisa ser iniciado lá na gestação ainda, nos 9 meses de gestar, né? E já conversando com os nossos filhos, apresentar, levar ele no quarto, apresentar os avós, se tem irmão, dizer que tem irmãos, né? Isso é muito importante. E né, com ele já vindo, ele vai se sentir muito mais acolhido. Meu Deus, né? A gente sabe que quando há essa preparação, né, é diferente, né? Quando após o nascimento. E se também o ambiente não permite essa preparação, você tem a oportunidade de fazer daqui para frente agora. Você tem a Sim, sim. oportunidade
né? A oportunidade de começar assim como eu comecei há 3 anos atrás, né? Então, assim, a gente deve, né? O que a gente não pode é procrastinar, né? O nosso bem-estar como mãe para os nossos filhos, né? E ainda quando maiores, quando crianças, aí conhecer a linguagem de amor deles, né, Nath? Olha Quão é importante, né, Ana? quão importante. Porque, olha, eu imagino o seu desafio, né? Porque eu só tenho um. Mas nós temos o hábito de dar amor como nós queremos ser amados. Exato. E isso não faz o nosso filho, né? A gente está falando só de filho aqui, mas isso não faz o nosso filho se sentir amado. O meu filho é totalmente na palavra de afirmação, você acredita? O meu É também. totalmente. Ele só tem 4 Melancólico. anos, mas ele Melancólico. pode usar isso. Ele é melancólico, né? Palavra de afirmação. Então, para vocês entenderem, né? Ele, por exemplo, como eu percebo isso nele? Se ele acorda de manhã, eu sou totalmente toque físico, né? Você imagina, toque físico com palavra de afirmação. Então, ele acorda de manhã, eu vou correndo abraçar, eu vou correndo beijar. E aí, muitas vezes, ele fica até assim, ó. Porque não é a forma que ele se sente amado. E aí, o que como ele gosta de se sentir amado? Por exemplo, do futebol, né? Ele fala assim, mãe, você viu? Chutei bem. Não foi gol, mas eu tô melhorando. Você não acha que eu tô melhorando, mãe? Tá, filho, tá melhorando. Aí quando ele compra um boneco, mãe, você gostou mesmo desse boneco? Então ele tem a necessidade, né, que a gente fale para ele, expresse as qualidades dele, expresse como ele tá indo. E isso faz ele se sentir muito amado. Então, se eu dou o amor como eu gostaria de receber, então se eu só dou abraço, dou beijo nele, ele vai se sentir assim, minha mãe tá me sufocando, minha mãe não tá me amando, né? Então é bem isso aí. importante, né, conhecer não só o temperamento, mas a forma de se sentir amado. E como a gente falou, né, os nossos filhos dão sinais de quem eles são. Meu Deus, e como não? Diariamente. Diariamente. E como são para os seus dois, né? Como é os seus dois aí? O meu filho também é totalmente palavra de afirmação. Como um É bom porque é melancólico, melancólico, né? né? E a minha filha, como uma boa sanguínea, ela gosta de presente. Eu E não às gosto de vezes, presente, viu, Ná? olha, ela gosta de presente. Eu também, eu sou sanguínea e não gosto de presente. Pra mim não tem tanto valor, mas também não gosto de toque físico. Eu sou muito É, assim, eu não gosto de toque físico também muito não, né? Sou mais. Hoje melhorou muito isso daí. Eu lembro quando me casei, né? Totalmente moleca, assim, né? Sem conhecimento nenhum, né? Então, como eu tive muita afinidade com meu pai, então tinha muito essa energia masculina dele, sabe? sim. Da molecagem, assim, sabe? Aí quando me casei, né, meu marido, diariamente, ele falou, viu, você precisa ser um pouco mais mulherzinha. Mulher delicada, mulher fala baixo, ele falava pra mim. Falei, ainda bem que Deus mandou meu marido pra me moldar, né? Porque eu era totalmente, meu Deus, nada do céu, né? Então, eu falo, ó, isso, perdida dentro de mim aí, né? Sem identidade, né? Por falta aí de conhecimento. E com o tempo, realmente, eu vim me moldando. E depois aí, com o curso, com as terapias, eu falo, nossa, até hoje eu luto contra isso, tá, Nath? Até hoje, assim, eu sou muito moleque, e isso é uma verdade mesmo, entendeu? Então, assim, é um moldar, né? Quando você se conhece, você consegue. É mais fácil, né? E minha filha é igualzinha. É É que quando igualzinha. você se conhece, quando você se cura, não que isso vai desaparecer, né, Ná? Não que a Exato. gente vai apagar, mas a gente vai saber lidar de uma forma mais leve, de uma forma melhor, né? Se cuidando ali, né? Se aquele pensamento vem, você tenta, né, se moldar, se mudar como você está pensando, né? Aí eu queria compartilhar com você um fato, né? Como eu falei para você, eu sou totalmente toque físico, totalmente toque físico. E meu marido é totalmente presente e palavra de afirmação. Olha isso. Presente, o presente é bem forte nele, sabe? Bem forte mesmo. Assim, se você der uma bala para ele, ele vai se sentir muito amado. Mas se você der um abraço, vai dar uma sufocada, né? E aí Sim. teve um Natal que ele me deu um celular perto de todo mundo. E eu falei assim, nossa, não precisava. E fiquei assim. Nossa. Então, você imagina, né, como foi. E aí, depois ele veio falar, fiquei chateada e tal. Mas eu falei assim, mas eu não queria celular, eu só queria um abraço, eu só queria, sabe? Então, olha, né, até dentro dos relacionamentos, né, todos os relacionamentos, né, é importante que você tenha esse conhecimento, né?
Exatamente, né? E nós aí no início da maternidade, né, por falta de tempo, por falta de conhecimento aí por isso que os casamentos às vezes, né, ficam muito desgastados, né? Desgastados. Muito, Sim, muito desgastados aí. O meu marido é totalmente tempo de qualidade e palavra de afirmação. Totalmente, entendeu? Então, assim, para ele é importante, né, ter esse tempo de qualidade. Para mim também é, mas não é necessário, você entendeu, né? Né? Porque assim, eu recebo amor de outro jeito, né? Mas enfim, hoje eu sei me adaptar às coisas desse sim. jeito, né? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai para Rio Preto, né? A primeira Uhum. parada é o Ceasa. A primeira parada é o Ceasa pelas plantas. Porque eu tenho orquidária aqui em casa, Nath. Você vai ter oportunidade de conhecer ainda. Então, assim, cada vez que a gente vai para aí, tem que ver se acha uma espécie diferente. Entendi. Entendi. Para mim, no início do casamento, era um sofrimento eu ter que passar em floricultura, em ceadas, essas coisas que. Porque não tem nada que me interessa lá, Nath, tá entendendo? Mas É. hoje eu consegui canalizar o meu interesse nesses lugares. Eu falo assim pra minha filha, que a minha filha é igual eu, meu filho é igual a ele. Eu falo, não, Elô, né? Vai ver algum lugar lá que tem algo diferente pra gente comer. A gente vai comer algo diferente. Então você terceiriza, porque que não fica maçante para quem não gosta, né? Fica maçante. Por isso a gente é importante conhecer Mas cada isso um deles. você imaginou assim, né? Estudou dentro da relação, isso a gente tem uma flexibilidade, né? Como casal, a gente sabe que a gente tem que ceder, né? Mas e Exatamente. na relação com o filho, né? O filho, por exemplo, por exemplo, meu filho tem 4 anos, ele não tem essa maturidade, né? Ele não tem esse ainda esse discernimento, né, para se moldar, né? Então somos nós que precisamos se moldar para entregar, para que ele sinta esse amor que nós temos da forma correta. Porque senão ele Exato. não vai se adaptar, como você está dando o exemplo, para ele se sentir amado. Ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir rejeitado. E aí a gente pensa assim, né? E aí, Nath, você já deve ter estudado muito nos seus atendimentos, né? Mas vai crescer. Eu cresci, eu não morri, eu sobrevivi, eu tinha comida, alimento. Realmente, vai crescer, não vai passar fome, né? Vai ser um homem, mas qual homem? Qual o caráter, qual a personalidade, né? Com quem ele vai se relacionar? Qual o homem que eu quero que meu filho cresça, né? Exatamente. Então, olha a Exatamente. Aí a gente. nossa responsabilidade, né? E como que é importante, né? Porque aí a gente vai partir para uma outra linha, né? Um menino muito. Por falta de informação da mãe, ou por muita privação, ou por muita superproteção, vai crescer um homem o quê? Olha como é importante. Lá no casamento agora, né, Nath? Vai Sim, lá crescer no um homem o quê, né? casamento. Olha Exatamente, lá no como que casamento. vai, como que vai refletir, né? Como que vai refletir. Sim, Então, foi o que eu estava falando com uma cliente hoje aqui. Eu falei, muitos homens não foram ensinados a ter responsabilidades dentro de casa, sim. porque sempre tiveram pais que erraram nesse quesito, tentando acertar, Uhum. porém não tiveram a responsabilidade, a superproteção quando crianças, e hoje Sim, são maridos bananas. Não conseguem exatamente. se posicionar em nada, né? E aí Uhum. pega uma mulher sanguínea, deu ruim. Deu totalmente Deu ruim, né? Pega eu que acordo 5:30 da manhã e fica ligado no 220 até as 9, 10 horas. Deu ruim, total, deu ruim. Deu ruim total, porque assim, é uma criança que não precisou se posicionar, uma criança que não precisou nunca mover uma palha, né, entre aspas, do chão aí através de escolhas, uma Sim, mãe que nunca deixou essa criança, né, foi super protetora demais. Então, é um adulto que realmente a criança interior dele tá totalmente aflorada lá dentro. Faz birra, esse homem faz birra, isso acontece com mulheres também, essa mulher faz birra. sim. Quando não ouviu não, por quê? Porque nunca ouviu não quando criança, né, Ná? É, olha a importância, né, de ouvir não, a gente não tá falando aqui de não de disciplinar, né, Ná? A gente não tá falando aqui de não corrigir, né? A gente tá falando em corrigir sim, mas com amor, né? Falar não, mas não como a gente ouviu não antigamente, né? Não, cala sua boca, né? É coisa de adulto, você não precisa saber o porquê, não era assim, né, Ná, que a gente escutava, né? Meu Deus, Mas meu Deus. um não consciente, um não explicando por quê. Ó, não pode, por isso, por isso, por isso. Eu não posso te dar por tal, tal coisa. Você não pode ir em tal lugar por tal, tal.
compreendeu, entendeu, né? Não simplesmente jogar, porque a criança não tem maturidade. O nosso papel, né, Nath, de auxiliadora, né? Eu gosto muito de dar o exemplo que nós estamos a estaca, né? Então vamos usar o exemplo das suas orquídeas aí. A orquídea ela não sempre tem aquele pauzinho assim, né? Para o Sim, galho não pentar para o lado. sim. Então nós somos essa estaca para os nossos filhos, né? Se nós não permanecermos ali, muitas vezes, firme no nosso pensamento, no não que a gente falou para o nosso filho, o que vai acontecer lá com o galinho da orquídea? Ela vai florescer e vai, ó, né? Aí. Exatamente, exatamente. Quão importante, né? A gente ser suporte mesmo deles aí, e para que isso aconteça na melhor possibilidade possível, que nunca vamos ser 100%, a gente precisa desse autoconhecimento. Sim, A gente precisa se permitir passar por esse processo de cura. Quantas exatamente. mães aí, né, que sofreram abusos sexuais quando crianças e estão guardando essa dor a sete chaves e não conseguem romper dentro da maternidade. Quantas mães aí tiveram essa infância difícil, assim como nós também tivemos, e estão pensando, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não morri, você também não vai morrer, conforme você disse. E Né? aí, E e guarda é muito essa dor engraçado, com né, por ela. exemplo, você citou, né, o abuso sexual, né? Muitas mulheres, o nosso cérebro, quando a gente passa, né, por traumas tão fortes, né, como que você citou, o nosso cérebro faz o que? Ele bloqueia. Exato. Então, muitas vezes o paciente vem pra gente, a gente já consegue, né, com a nossa experiência, a gente consegue detectar que tem algo de errado ali, e conforme você vai conversando, que você vai ir investigando, aí lá na frente, às vezes na segunda sessão, né, ele consegue se lembrar do abuso. Então, ele está tendo atitudes, isso está refletindo hoje na vida adulta dele, por algo que ele não lembrava, que o nosso cérebro simplesmente colocou no inconsciente, colocou lá no esquecimento, mas está refletindo nas nossas atitudes de hoje. Exatamente. Sabe que isso aconteceu com uma cliente faz para uns 6 meses, mais ou menos. Crise de Uhum. ansiedade, ela falava assim, burnout. Eu tô com burnout. Farmacêutica, sabe? Tô com burnout. E Sim. vai, vai, vai. Quinta sessão, né? Não queria vir pra sessão. Não queria vir, não queria vir. Ela, eu tô com crise de ansiedade, né? Não tô conseguindo ir. Falei, toma um remedinho, você vai conseguir vir sim, né? Mas se tudo você não se sentir confortável, Uhum. né? Veio aos prantos, né? Veio chorando, chorando. Eu lembrei do abuso sexual que eu sofri do meu tio. Exato. Ela não se lembrava, igual você disse, ela não se lembrava do Ela não abuso se sexual. brava, né? Faz um bloqueio, e aí a gente faz perguntas, né? A gente faz as investigações, usa técnicas com o paciente, e ele não tá mentindo pra gente, né? É que ele não Não, lembra mesmo. ele não lembra mesmo, ele não lembra mesmo. E aí, a partir dessa linha, pronto, nunca mais teve crise de ansiedade. Continuou com as medicações, né? Tinha crise um pouco mais leve aí, mas depois, Sim. ó, deu tchau para a Natália e foi embora. Entendeu, né, a raiz do problema, né? Trouxe à luz, né, o que estava lá na escuridão, trouxe à luz e trouxe, com certeza, trouxe muitas respostas para ela, né? É, sim, e ela fala assim, hoje ele vai, porque ele é vivo ainda. Ela Uhum, falou assim, hoje ele compra na mesma farmácia que eu trabalho. entendi. Antes eu não conseguia nem atendê-lo, ela falou. Hoje eu consigo atendê-lo. Consigo chamar ele de tio. Né? Como que é difícil, né? Como que é difícil. Olha aí, uma vida bloqueada e realmente é toda aquela sensação de culpa na criação do filho pequeno. Uma culpa, Sim, uma culpa muito grande, né? Que a gente já consegue entender que vem do abuso aí. E agora tudo ficou mais leve para ela, né? Graças a Deus. sim. Você vê que quando nós em comum acordo, né, que em casa resolvemos que eu ia me dedicar totalmente à maternidade, e eu deixei a minha profissão, que na época eu era advogada, para mim foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. Então, no começo foi muito difícil. Aí eu lembro que uma amiga, de uma forma muito carinhosa, ela disse assim para mim: não se entristeça. Daqui a pouco você vai entender o presente que Deus está te dando. Que você hoje é uma privilegiada. E hoje, né, eu consigo entender e agradecer a Deus por isso, sabe? Do privilégio de eu estar tão perto do meu filho,
né? Hoje eu trabalho, sim, no momento, né? Eu procuro marcar os pacientes no momento que meu esposo está aqui em casa, ou antes dele acordar, ou no momento que ele está na escola, né? A nossa agenda fica muito mais flexível. Mas eu sempre estou ali de olho no que está acontecendo, né? Para que ele saiba que tem alguém cuidando, tem alguém zelando, tem alguém protegendo, que ele não está abandonado, né? E que não é qualquer pessoa, e a gente tem que instruir os nossos filhos, não é qualquer pessoa que pode tocar, não é qualquer pessoa que ele pode confiar, né? E Exato. é muito importante, né, a gente estar aí, né? E para mim foi muito difícil no começo, mas hoje eu fico muito feliz e muito grata a Deus por poder ver o quanto essa minha, como eu posso dizer, né? Esse abrir mão, né, do meu eu para ele valeu a pena. Olha, eu vivi o inverso do seu, tá bom? Eu vivi o inverso do seu. Porque assim, não teve como parar. Não teve Hum, como parar mesmo. E chegou um tempo que a autoculpa era muito é muito grande. A autoculpa, né, grande, né? era muito grande, que eu trabalhava no hospital local aqui. E às vezes tinha que dobrar plantão. E então a autoculpa era muito grande. Foi aí que eu decidi transe, porque aí o hospital é direto, né, Natal, Sim, Ano sábado, Novo, domingo, tudo. né? Feriado. Tudo. Foi aí então que eu, para ficar mais leve, eu decidi transicionar para a saúde pública, né? Porque aí não trabalhei sábado e domingo, né? Mas eu falo que e ainda a culpa habitava dentro de mim, nesse sentido aí, né? De ter perdido a melhor fase, de ter perdido tanto tempo, né? Mas aí Deus prepara a psicanálise Sim, e me e me tira definitivamente aí desse, desse essa casulo que eu culpa, né? estava presa, dessa culpa que eu estava presa, entendeu? E Deus Sim, fala muito forte no meu coração, sabe? Você precisou passar por esse processo para você realmente chegar onde você está agora. Então, hoje a gente exatamente. foi o que você disse no início, a gente encarar o nosso processo, se foi dolorido, se foi de renúncia aí, né, para com os meus Uhum. filhos, mas foi necessário. Eu falo que hoje eu vivo a melhor fase deles, a melhor fase deles. Eles estão aqui comigo, aí levo para a escola, voltam, estão aqui do meu lado, entendeu? E eu falo assim, mas ainda a gente tem muito tempo para recuperar, né? A gente tem muito É, tempo sim, para recuperar. Meu sim, Deus do céu. Então eu falo assim, que Deus prepara todas as coisas. Então nós mães, é normal que a gente sinta essa culpa, essa autoculpa, por querer ficar mais com eles, por não querer terceirizar, né? Na glória a Deus você teve essa oportunidade. sim, E mais nós mães que não tivemos, né? E eu me coloco nesse lugar hoje que eu não tive essa oportunidade. Mas glória a Deus que Deus preparou uma mãe abençoada para cuidar dos meus filhos, que eu tenho certeza que cuida ainda melhor que eu, melhor que eu, sabe assim? Porque a avó você já sabe, né, Ná, como que é, sim, né? sim, sim, Então, sim, assim, sim. hoje o meu coração é leve em relação a isso, sabe? Todo julgo saiu das minhas costas, porque esse era um fardo que eu carregava, o fardo da culpa. Então, falando Exato. Como você disse, né, a gente acha que sempre não dá mais tempo, né? Alguém que está aqui hoje nos ouvindo pode falar assim, assim, ah, mas eu tenho um filho adolescente, né? Sempre há tempo, né? Por mais que eu tive essa oportunidade de ficar muito perto do meu filho, devido às minhas perdas, ao meu medo de perder novamente, eu tive muita dificuldade, né, de ter essa conexão com o Murilo. eu Muita imagino. dificuldade de ter essa conexão com ele, porque era um bloqueio que tinha em mim, assim, eu vou me conectar muito forte com ele, vai ser mais um que eu vou perder, sabe? Era isso que vinha na minha mente. Então eu tive muito essa dificuldade de me conectar. E quando eu comecei a me curar, quando eu comecei a entender, né, que eu não ia perder, como trabalhar o meu psicológico, estar curada para estar mais conectada com ele, um dia eu tive uma conversa muito séria com ele e sentei e pedi perdão para ele quando eu fui omissa, do quanto eu fiquei distante, que um dia a mamãe ia explicar mais a fundo para ele, que ele ia entender melhor os meus porquês, mas que hoje eu estava pedindo perdão para ele pelas minhas limitações, por ter ficado um pouco mais ausente dele. E ele falou de uma forma muito linda para mim: mamãe, tá tudo bem, vamos brincar. Pronto, olha aí, tá pronto, tá tudo certo, E né? Eu falo pronto, assim então que assim, não é porque tem 3 anos, não é porque tem 4 anos, não é porque tem 10 anos, não é porque tem 13, 14, né? Até na vida adulta, né, Nós somos mãe hoje e para sempre, né?
Exatamente, exatamente. Eu tive essa conversa com os meus filhos há um tempo também. Logo né? antes de, um pouco antes de transicionar, né? De passar para direto aí, sair do CLT. Uhum. Aí eles falavam assim, eu falei, vocês sentiam muita falta? Sim, mãe, desse jeito. Mas a gente entendeu que você precisava trabalhar, sabe? Então isso vai acalentando nosso coração, né? A gente vai Sim, ficando mais sim. leve, né? Mas que nem você disse, é tão importante a gente ter esse diálogo com eles e mostrar que a gente também é ser humano e frágil. Sim, Mostrar que a gente a também, nossa né? fragilidade. Porque quando eu me mostro, né, muito dura, muito inflexível, eles não vão conseguir nos conectar, eles não vão conseguir ter a liberdade de se aproximar mais, de confiar mais, né? Então é muito Exatamente. importante a gente quebrar isso e ser muito mais próximo dos nossos filhos, né? Porque para que eles contem tudo, não só o que está acontecendo na escolinha, né? Porque hoje eu faço, meu marido fala que eu faço uma investigação, né? Vou pegar ele na escola. Como foi? Foi tudo bem? Mas para quando eles estiverem adolescentes, eles saibam, né? E eu sempre fiz isso com ele. Filho, realmente foi tudo bem, pode confiar na mamãe, pode contar tudo pra mamãe, né? E aí assim a gente vai construindo, né, não? Meu Deus, eu lembro quando que meus filhos começaram, né, eu mergulhada aí na psicanálise, né, tudo, né, na mesma investigação que você. Aí os meus filhos ficaram um pouco mais adolescentes, eu parti para a linha sexual. E eu realmente, nossa, eu realmente falava tudo, meu Deus, tudo assim, né? Claro que não com os nomes certos, mas tudo Sim, nas mas de uma entrelinhas, né? forma mais leve, né? Meu marido falava assim pra mim, meu Deus, né? Mas você já vai falar isso? Eu falei, já vou falar, porque você tem que aprender aqui, não precisa aprender lá fora, né? Vai aprender aqui Exatamente. dentro, né? Vai aprender da maneira certa. É que você, né, Ana, com a sua experiência, você sabe as palavras certas para falar sobre a sexualidade com eles, né? Como eles vão ouvir isso de uma outra pessoa, né? Como eles vão Exato, aprender, né? E para você né, fazer com que eles desaprendam e aprendam certo, né? Vai dar muito mais trabalho, né? E aí muitas vezes podem confundir, né? O que foi aprendido lá fora, do que foi passado por você, né? Então é importante a gente ir criando aí, né, esse diálogo, a proximidade, e nunca esquecer da construção, da conexão com os nossos filhos. Essa conexão, ela precisa ser muito forte, porque isso nunca vai se quebrar, né? Não importa se eles vão se casar, se eles vão estudar fora, se eles vão voar. É para isso que nós criamos os nossos filhos, né? Para que eles cresçam, se desenvolvam, mas eles sempre vão lembrar que tem ali uma base que foi formada muito forte e que isso nunca vai se quebrar, nunca vai ser esquecido por eles, né? exatamente, né? O alicerce está bem Tá firmado, né? A bem gente, formado, o exatamente. alicerce foi bem preparado. Às vezes vai ter uns buracos aí no meio desse alicerce, né? Porque a gente é ser humano, a gente errou, não tinha A tanto gente é conhecimento. falho, né? A gente é falho mesmo, mas estamos dispostos sempre a nos aperfeiçoar, pregar mais conhecimento cada dia mais. Tem uma E é isso, né? Débora, ó, tem uma Débora Castro falando maravilhosa. Eu acho que é para você, hein? Ah, Débora, um beijo, viu? Um beijo. Exatamente, Keila, alicerce bem firmado, né? E assim, se o nosso alicerce não for, se o nosso alicerce for um pouco fininho, né, quando nós éramos crianças, eu sempre costumo falar isso, né? Cabe a nós agora tomar as rédeas da nossa história nas nossas mãos, não jogar o jogo sobre os nossos pais agora e fazer diferente, Sim, e fazer né? diferente. E quebrar Quebrar o esse ciclo, ciclo né? aí, quebrar o ciclo. E como que a gente quebra o ciclo? Buscando conhecimento. Buscando. Primeiro se autoconhecer para depois aí transbordar na vida dos nossos filhos, né? Realmente o Exatamente. filho não vem com manual e se a gente realmente estudasse, né? Antes de casar, antes de ter filho, né? Meu Deus do céu. Tudo Quão seria seria diferente, mais né? fácil, né? Muito O quão diferente. seria mais leve, né? A gente não transferiria para os nossos filhos todo esse peso que muitas vezes a gente transfere, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é tão importante o conhecimento, né? O conhecimento, a base que é Deus, né? Esse é o nosso alicerce. E aí a gente parte para uma outra linha, né? Encaminhar os nossos filhos, estarem bem encaminhados, terem uma identidade bem formada, para realmente entenderes que eles são filhos amados do nosso Pai, que é Deus também, né? Que antes Exatamente. que eu e você planejasse essas crianças, eles já foram planejados por um Deus maior, né? Que a Bíblia diz que Deus nos tece no ventre da nossa mãe. Que coisa mais linda. Eu acho lindo esse verso. Acho lindo, 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 né? Como um artesão perfeito, né? Somos tecidos no ventre da nossa mãe.
Então, assim, quantas crianças, né? Você que está nessa área sabe melhor que eu, quantas crianças estão sem identidade nenhuma. Sem identidade nenhuma. Sem identidade Sem nenhuma identidade. e vulnerável E, a um mundo tão cheio de e opções. vulnerável ao mundo e assim, pedindo por socorro, sabe? Eu olho para as crianças e eu vejo isso, pedindo por socorro, clamando por socorro, sabe? Por carinho, por afeto, sabe? Querem abraço, quer que você beija, sabe? Assim, carente mesmo, sabe? Né? De amor, de acolhimento mesmo. Né? Então, as nossas crianças precisam muito ser acolhidas, ser cuidadas, ser amadas, né? E protegidas. Exatamente, exatamente. Protegidas, essa é a palavra. Nós temos muita coisa para falar aqui ainda. A gente vai estar dividindo em duas partes, nem chegamos nos hormônios ainda. Que é isso? É tão importante, né? Tão importante porque a É, gente pensa assim, ó. Eu lembro que o dia que o Murilo foi nascer, eu lembro que eu falava assim pro meu marido assim, ó, você não deixa ele sozinho, você vai onde ele tá. Meu medo, né, da perda, vai onde ele tá, se vai com o pediatra, você vai junto, deixa que vai estar tudo bem comigo, né? E a gente se esquece, né, Ná? Então, nasceu, a gente só se preocupa em voltar na obstetra para saber se o útero tá no lugar. E o restante, né? o restante, exatamente, exatamente, né? Quantas mulheres aí não se realmente anulam, né? E a E Lula. realmente aí perdem toda a vaidade, né? A gente não tá falando uma vaidade extrema, a gente tá falando do autocuidado, né? O Do autocuidado. autocuidado aqui, né? Já ouvi aquele ditado, o penteado da puérpera é o coque, né? Quanto que eu ouvi isso ainda ouço? Pô, o penteado da puérpera é o coque, né? Porque enrola o cabelo e... Cabelo e vai. Meu guarda-roupa, né, por muito tempo, depois que o Murilo nasceu, foi bastante vestido, viu? Exatamente. Que é mais Eu fácil, né? punho É um só colocar. vestido e punho um vestido e ia. Sim, Então, a gente sim. precisa não se abandonar, né? Não se anular por um completo, né? Entender e assumir a nossa responsabilidade. Não terceirizar, né? Porque a gente comete essa falha de terceirizar para a escola, terceirizar para a igreja, terceirizar para uma avó, terceirizar para o vizinho, para uma babá, né? Não, a gente tem que assumir a responsabilidade, mas não nos anular por completo, né? Porque ainda a gente tem outras áreas da nossa vida. A gente tem a mulher, a gente tem a esposa, a gente tem a filha, a gente tem a irmã, a gente tem outros papéis para cumprir, né? Exatamente, né? E se a gente não estiver bem conosco mesmo, não vamos conseguir ser uma mãe, né, boa dentro do Sim. limite aí das possibilidades e muito menos querer que esse marido chegue perto de você à noite, muito menos, né? Muito menos, né? Nem Se vou você lembrar não se ama, desse detalhe, né? hã? Eu nem vou lembrar desse detalhe, né? Meu Deus, agora que essa mulher realmente assim, né? Porque é uma mulher que realmente não se cuida no básico. A gente está falando do básico aqui, não estamos Sim. falando de nada extraordinário, né? Uma mulher que Uhum. não se cuida do básico, que não se cuida das suas emoções, não se conhece, ela fica perdida dentro dela mesma, e aí ela não tem força para nada. Ela tem uma estima baixa, ela não. Muita culpa por não conseguir cuidar desse bebê que exige muito esforço de nós mulheres, né? Dos Sim, maridos também. E que sim. pique essa mulher vai ter para chegar ao sexo com o seu marido à noite? Nenhum. E muitas nem têm rede de apoio, né, Nancy? Disse da sua mãe, né? Não. Mas muitas nem têm rede de apoio, Muitos não né? têm E apoio. né, o pós-parto, aí não tem só essa preocupação, né, de cuidar, de esquecer da gente cuidar só do bebê, mas também tem a parte hormonal, né, Nan? Porque até voltar tudo no lugar, meu Deus. É um turbilhão, né? É um turbilhão. Então a mulher ainda fica deprimida, né? Sente aquela, fica feia. Eu lembro que na minha gestação, olha isso, o meu cérebro tá voltando agora. Eu lembro que na minha gestação, né? Depois do sexto, quinto mês, né? Como a barriga era muito grande, meus filhos nasceram muito grande, graças a Deus, não cabia calça em mim, né? De maneira nenhuma, nem moletom, Uhum. nada. E eu lembro que um dia eu saí à noite com meu marido e o look era sempre vestido, né? Porque era o que dava aí, né? Eu lembro que eu saí à noite aqui na minha cidade, num sábado, a gente saiu comer alguma coisa, e eu olhava aquelas mulheres, adolescentes, né, da minha idade na época, com aquela calça skinny, eu te lembro até hoje. Aquela, aquela calça
skinny, aquela moda, aquela época, né? Calça skinny, boca bem pequena, os saltos prateados, assim, as sandálias, plataforma. E eu olhava aquilo e falei, meu Deus, teve um dia que eu cheguei na minha casa, mas chorei tanto, mas chorei, olha isso. Aí Como meu se marido falou, o que que fosse um sonho aconteceu? viver aquilo, né? Eu falei, nunca mais vou conseguir viver isso, né? Aí meu marido sempre muito sábio, glória a Deus que o Senhor enviou um marido muito sábio para mim, que já era meu terapeuta antes de eu conhecer a terapia. Ele falou, meu Deus, você tem algo mais precioso na sua barriga, né? Duas crianças. Ele falou, olha que honra de gestar duas crianças, ele falou, né? Que é algo, isso não tem preço, ele falou. A calça jeans você vai voltar depois, né? O salto você vai usar depois, mas a gestação é única. Bem na minha cara, assim, né? Deu uns tapas na minha cara. Então, assim, eu falo, olha como é louca a nossa cabeça, né? É. Se a gente não Você vê pega uma a pessoa, necessidade, né, da ajuda, né, Nan? Porque precisa, precisa. se ele não tivesse essa visão, né? Se ele não tivesse esse olhar, porque é o jeito dele, a personalidade dele, é como ele é, mas não é que o meu marido não que seja ruim, né? Ou de quem tá aqui Sim, conosco agora seja ruim. não, Não, que isso não é o jeito dele, não é a forma, né? Que ele consiga ver isso, né? E aí exatamente. você não tem ninguém para te dar essa luz, aí você se perde Aí você mesmo. fica perdida. E aí o que que acontece, né, Nath? Você começa a rejeitar essa criança dentro de você. Ah, Se não fosse essa rejeitar. criança aqui, eu entrava na calça jeans. Se não fosse a criança aqui, eu estaria no salto alto, né? Então, assim, o quão importante é, né, que é para quem não tem esse conhecimento, e procurar ajuda mesmo, entender que esses hormônios aí, eles ficam totalmente turbulentos na gestação, continuam turbulentos pós-gestação, e a Sim, gente precisa ter esse conhecimento, buscar essa rede de apoio aí, né? E hoje em dia, você tem muitas oportunidades para isso, né? Nós temos muitas oportunidades para isso. sim. Conteúdo é o que mais tem na internet de conhecimento, né? A Tem uma gente tem, facilidade hoje, né? sim, Muito grande. a gente tem, a gente tem o canal do 0800 de terapia, para quem não tem condição de pagar, de investir Sim. numa terapia aí, né? E assim eu Uhum. acredito que, como você e eu também, a gente oferta muitos atendimentos Sim, ainda para as pessoas sim, carentes e necessitadas, né? Então, assim, sim. não há desculpa, hoje não há mais desculpa para nada, Pra nada. para nada. É uma questão de posicionamento mesmo agora. De posicionamento e de querer viver o processo, né, Ana? Mas você já deve ter tido muito paciente, eu já tive paciente que não veio para a sessão não pelo dinheiro, não porque precisava pagar, não, mas por simplesmente por me dizer que não queria mais viver o processo, Exatamente, exatamente, né? exatamente, Então, a exatamente. fuga, muitas vezes, o dinheiro, pagar uma terapia é somente uma desculpa, né? É simplesmente um amuleto para você fugir da sua cura, né? De viver o processo mesmo. E aí, no processo, ele também não acontece, né, de um dia para o outro. O processo, ele, a gente tem que ter paciência. Cada paciente tem o seu tempo, cada um, nós somos seres únicos, né? Então cada um tem seu jeito, cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma forma de enxergar, de sentir aquela dor de uma forma, né? Tem pessoas que passam pelo luto de uma forma muito rápida, tem pessoas que demoram muito tempo, meses para passar pelo luto, né? Tem pessoas que têm a dificuldade, que já estão no luto há anos, né? Então nós somos seres únicos, mas a gente tem que ter paciência e nos perdoar, sabe? Nos entender, não nos cobrar, né? E aí, falando em cobrar, né? Uma coisa que nós, como mãe, cometemos muito, né? Na comparação, né? Em Como a comparação. gente compara os nossos filhos. E aí, quando eu conheço, né? Como a gente já falou aqui, né? Quando eu conheço um pouco mais a fundo ele, eu paro de comparar ele e entendo ele como um ser único, como eu também sou um ser único. Exatamente. E aí a gente Foi o que tem aquele aconteceu negócio comigo. Foi o que aconteceu comigo. Tem aquele negócio de cobrar, né? Com o Murilo aconteceu muito da fala, né? E eu mesmo comparava, não é nem um terceiro, eu mesmo comparava ele com meu sobrinho. Ah, meu sobrinho falou com tanto tempo. E aí o Murilo Olha já aí. tinha quase um ano e pouquinho e falava poucas coisas. E eu falava assim, nossa, vou ter que levar ele. Aí eu levei no pediatra e falei pro pediatra me encaminhar para uma fono. Aí o pediatra falou assim para mim, mas ainda não há tempo, mãe, espera. Aí eu falei, não vou esperar não, vai que esse menino tem algum problema e tal. Aí minha mãe falou ainda pra mim, ai não, melhor ir mesmo.
Aí eu fui, né? Peguei o encaminhamento e Sim. fui. Só que aí eu peguei uma fome. Hum, Era assim, o ambiente onde ela atendia não era nada atrativo para uma criança de 1 ano de idade. Então, assim, era imagino. uma mesa simples cinza, era um armário simples cinza, né? E, tipo assim, tinha 2 brinquedinhos ali. E aí, na primeira sessão, foi 30 minutos dele chorando. Eu e ele e ela trancada dentro de um quartinho e ele chorando 30 minutos. Na segunda sessão, a mesma coisa. 30 minutos, ele gritando, gritando, gritando. Aí na terceira eu não levei mais. Aí passou uma semana ele falou. Olha isso, olha Foi quanto é assim. importante. E desde quando ele começou a falar, ele fala muito perfeito, assim, a ponto assim de falar plural, plural, sabe? As maçãs. É muito difícil a palavra que ele fala aqui, desde muito pequenininho, muito difícil a palavra que ele fala que você não conseguia entender, sabe? Ele fala muito correto. E se a Olha gente só, fala alguma palavra errada, ele muitas vezes ele corrige a gente, né? Mas ele fala muito correto desde o começo. Então era somente eu ter entendido o tempo dele, eu ter esperado o tempo dele e de ter entendido ele de uma outra forma, né? exatamente, né? E esperar o processo mesmo, né? O processo de chegar. O que eu costumo falar, é que as pessoas, quando chegam para terapia, a gente jogando para terapia agora, e a gente vai juntar com o processo, é que a pergunta para mim, o que chega muito é assim, quanto tempo? Quanto é? Creio que você ouviu muito isso. E assim, e Quanto a pergunta, tempo? Não tem eu como, devolvo né? com outra pergunta. E eu devolvo com outra pergunta agora. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, fulano? Vamos lá, 35. Sim, se você vive uma vida assim há 35 anos, você acha que em 3 sessões a gente vai mudar? Não vamos. Então, Você é, precisa se entregar ao pode processo. Você ser que precisa. sim, né, Ná? Pode ser que sim, mas pode ser Pode que ser, não também. pode ser que sim, pode ser que não. Né? E assim, né? Porque a gente precisa ter uma mudança realmente, um arrependimento, se assim houver, genuíno, né? Exatamente. Porque não foi o que a gente disse no início da live. Você vai ficar andando em círculo. Se você não entendeu Exatamente. o porquê aí que te aprisiona, né? Então, por isso Sim. que é tão importante a gente realmente mergulhar no processo, independente de qual área aí, né? Seja da fono, que foi tão traumático aí pro neném, né? De gritos. Olha isso, né? Mas assim, como mãe, né? A gente vai errar, não tem como. Não tem como, né? A gente precisa passar por esse processo para a gente realmente aí, hoje a gente entende isso, né? Tudo que a gente, eu e você vivemos é que faz parte do nosso propósito de vida. Faz Sim, parte do nosso propósito de vida. exatamente. E é tão engraçado, né? Quando eu fiz a transição da advocacia para psicanálise, e aí não vamos falar de dinheiro, sabe? Vamos falar só de propósito, né? Então, quando a gente fala num propósito, tudo fica tão leve, tudo fica tão gostoso, a gente fica melhor, né? A gente Exato. se entrega melhor, né? Hoje eu falo que eu me entrego tanto para os meus pacientes, que eu me entrego tanto para eles, como eu não me entregava quando eu era advogada, Olha entendeu? aí, Porque não era o meu propósito, né? Não era o meu chamado, não era para isso que Deus me colocou no mundo para ser, né? verdade. Mas aí nisso eu tive que viver o processo, né? E tudo que eu vivi até agora, nos 40 anos, me formou a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, né? O que eu consigo entregar para os meus pacientes também faz parte de tudo isso que eu vivi. Exatamente. Creio que hoje você vive a sua melhor versão, né? A sua melhor versão, porque não é Com maçante, né? Se entregar, certeza. não é maçante Sim. se entregar agora nos atendimentos como advogada, né? É muito, muito pelo contrário, né? É prazeroso, né? É É prazer muito prazeroso. prazeroso, né? É prazeroso, você se entrega, você se dedica, você faz tudo com muito amor, né? Não como por obrigação, não porque você tem que ganhar X, não porque você tem que cumprir o horário, não porque você tem prazo, não, mas é por amor, é para salvar vidas, né? E é tão importante quando você vê, né, quando você dá alta para um paciente, que você vê que ele realmente se curou. Se curou. É Exatamente. muito Se curou. gratificante, é muito gratificante. Eu comentei com você, né, de uma paciente que eu tô atendendo, ela não tá aqui na live. Senão eu até faria um oi pra ela, mas ela não tá aqui na live. Ela se entrega tanto nas sessões que eu me orgulho demais, assim, dela, sabe? Ela tem crescido, ela tem evoluído, ver as fotos dela no Instagram, ver como ela tá se posicionando, como ela tá
voando, mas não é sobre mim, é sobre o que ela quis buscar. Exatamente. Exatamente. É sobre o que ela, sabe? É que ela quis buscar. Ela me pergunta, ela faz perguntas, ela vai a fundo, né? Eu me entrego, eu faço o meu 50%. Na verdade, acho que com ela, ela faz mais do que eu ainda, o trabalho, porque ela se entrega muito. E é isso que a gente tem que fazer, né, Nath? Se entregar de todo o coração. E a porta, Exato. ela abre pro lado de dentro. Então, que eu Exato. abra e que as coisas com certeza vão se transformar. Exatamente, né? Permitir ser moldada, né? Permitir aí ser moldado, permitir Sim, a conhecer as suas feridas, né? As sim. suas mazelas que te impedem de romper e que estão te deixando aí nesse ciclo vicioso de repetir ciclo, e conhecer a sua crença que te impede de romper, né? As palavras, como você disse no início, que foram lançadas sobre nós, né? Que estão Sim, lá no fundo daquele iceberg que ainda nos paralisam, né? Hoje eu atendi uma cliente, foi muito real, né? As palavras dos pais ainda o paralisam ela. os As palavras dos rótulos, pais. né, os rótulos que são colocados em nós. E isso Exato. é. Eu tenho assim, por mim mesmo, eu falo por mim mesmo. Por mais que hoje eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha trago à luz, eu tenho tirado lá do fundinho do iceberg, tinha colocado ele na ponta, mas muitas vezes eles vêm. Se eu não deixar, ele me paralisa. Então, eu não posso deixar que esses rótulos que um dia foram colocados em mim, que eles sejam verdades. Então, eu tenho que quebrar eles, enfrentar eles todos os dias. Exatamente. É uma luta diária, né? É uma luta É um constante aí. processo Mas quando a gente, diário, né, Ana? mas É um quando a gente processo. tem esse conhecimento, é mais leve, né, Nath? Mais leve, mais Fica fácil, né? mais fácil, não gera tanta culpa, né? Autoculpa, Sim, né? Que eu não posso, que eu não consigo, que eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E muito pelo contrário, né? Deus faz nova todas as coisas na nossa vida, né? A gente precisa só abrir a porta aí pro lado de por dentro, um né? lado, Porque, como diz a Bíblia, né? Como diz a Bíblia, ainda temos o livre-arbítrio, né? exatamente, né? E Deus é tão educado, né? Ele nos ensina com tanta educação, com tanta gentileza, que ele não grita com a gente. Não, muito Ele, pelo contrário. né? Ele só entra para transformar se você quiser. Então, se você não abrir a porta para o lado de dentro, as coisas não vão fluir, né? E aí eu já escutei muitas pessoas, né? Eu falo até por mim mesmo, que uma vez passei por uma psicóloga e falei assim, ai, nossa, mas não deu nada certo. Não é ela, era sobre mim, eu que não estava entregue. Eu que Exatamente. não queria viver aquele processo, né? Aquele momento não era o meu de me entregar. E aí, quando a gente se entrega, quando a gente se abre mesmo, ambas as partes, né? Por isso é importante a nossa conexão aí com o nosso paciente, né? Essa conexão com eles é tão real, assim, eu falo que eu não consigo esquecer as histórias dos meus pacientes, sabia? Eu nem preciso guardar as fichas deles, se eu só olhar para a foto, eu vou lembrar da história até o final, porque a gente realmente se envolve, a gente realmente abraça, a gente realmente faz de tudo para que a cura seja liberada sobre essa vida. Exatamente. Exatamente, né? Eu falo assim que realmente, né, é um processo prazeroso para nós. A nossa entrega realmente é 100% mesmo. A gente entrega 100% para chegar aos 50% aí no cliente, para ele fazer a 50% que é a parte dele, né? Mas assim, tem Exatamente. dias, né? Assim como eu tenho certeza que você também, tem dias que a gente fica triste com certos atendimentos, né? Sim, Pelo decorrer da história, né? Tudo, né? E são coisas que vão nos moldando no decorrer dos nossos atendimentos, no decorrer do caminho aí para que a gente exatamente. realmente possa cada vez mais ter essa entrega genuína para os nossos clientes aí e para que eles sejam curados, né, através do conhecimento e através de Jesus, né, que Sim. ele é a luz maior aqui. Amém, é isso aí. Nós temos tanta coisa para falar ainda. Você já acredita que deu 1h22 de live? E a live, graças a Deus, não caiu? Ei, então, eu tava aqui só de olho no relógio, fiquei com medo dela cair, mas nós temos muita coisa para falar, tem tanto assunto sobre maternidade, né? Se a gente ficar aqui, nós temos muito assunto para falar sobre maternidade. Quando é um assunto tão importante, né? Como a gente falou, a gente infelizmente não se prepara para viver essa maternidade, né?
Exatamente. Vamos ter que fazer uma segunda edição, tá bom? Pode preparar algo aí para fazer a segunda edição. A gente combina uma agenda e a gente vai falar da maternidade no casamento específico, na vida sexual agora. Vai ser muito bom, né? Para que realmente aí as mulheres Você, venham aí você viver a precisa sexualidade. nos Hã? ensinar Ah, aí, né? vai ser muito bom. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar com você, sabe? Como você disse no início da live, a gente não se conhece pessoalmente ainda, Não, mas a gente tem uma conexão muito forte. Creio que é apenas o exato. começo que Deus tem preparado para nós, né? Porque, como você disse, Deus une propósitos. Deus une propósitos. Exatamente. E o nosso Exatamente. Você propósito sabe que aqui. um só, né? O nosso propósito é um só. Você sabe que antes da gente se conectar, eu lembro que eu via lá nas lives da Ângela, todas as meninas mandando assim: ai, fulano, um abraço, saudade de você, né? Porque na psicanálise eu acho muito lindo dentro do instituto, né? Existe uma amizade verdadeira, né? Uma troca de conteúdo, uma troca de conhecimento, né? Não tem aquele negócio, eu sei, vai ficar só pra mim, né? Eu acho isso muito lindo Não mesmo, tem. muito valioso. E aí eu lembro que eu via lá todo mundo mandando abraço pra todo mundo. Eu falava assim, gente, eu não conheço ninguém. Ai, que coisa. Aí um dia orando, fazendo meu devocional aqui, falei assim pra Deus: Senhor, me apresenta as suas amigas. Senhor, me conecte com as suas amigas vindas do Senhor. E Deus me conectou com você. Então, Olha isso! que eu agradeço a Deus que tem me mandado uma amiga. E aí, como eu disse pra você, esses dias eu até comentei com ele, que eu falei assim, ele parece que eu conheço ela há muitos anos, né? Mas quando são coisas ligadas pelo Senhor, né? Se a gente vê a mão dele, que é muito precioso. Então, eu te agradeço pela oportunidade de hoje, né? De a gente falar um pouco, de compartilhar um pouco a minha história, né? De também permitir, né, que vou te agradecer de compartilhar a sua história também. E que a gente vai ter outras edições, né? A gente Em marca nome uma de agenda. Jesus, é isso aí, a primeira de muita, né? Porque assim, no nosso ramo aí, né, com a gente vive essa parte daí do Instituto, realmente a gente não tem rivalidade, né? Não, A gente está na somatização para o reino, né? A gente está somando aqui, e eu falo, né, o que a Ângela fala, quanto mais você transbordar, quanto mais você mas você é abençoada. mais você é abençoado, né? Quanto mais você transbordar, mais você é abençoado. Então, assim, a psicanálise realmente foi um divisor de águas na nossa vida, né, Ná? E que realmente Amém. veio trazer muita cura para nós e ainda vai trazer e realmente nos apresenta os amigos, as amigas dos olhos do Senhor. Do Ai, que coisa Senhor. mais linda, gente. Não tem como, né? Não tem como dar Não, errado, né? não tem como dar Não, errado, não tem como não dar tem como errado. dar, não tem como dar Verdade, errado. Quando você vê a verdade. mão de Deus, assim, por mais que tem dia, né? Tem dia que tá difícil, tem dia que você dá uma desanimada mesmo, né? Mas quando você vê a mão de Deus, você fala assim, não, vamos permanecer, que não tem como dar ruim. Vai dar tudo certo. Exatamente, é o processo aí, né? Precisamos passar por esse processo É aí. o processo. Não, um beijo, Verdade. viu? Que Deus abençoe. Muito obrigada mais Prazer uma estar com vez. você. Um beijo, Keila. Keila tá aí interagindo conosco. Um beijo, querida. Beijo, Keila. Beijo no Obrigada, seu viu? coração, viu? Obrigado pela presença. Obrigado, Nádia. A gente vai se falando e com certeza Vamos vamos ter outras lives aí. Em nome de Jesus. combinar. Amém. Um grande beijo, Beijo. viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau.